Ao vivo, o JBN recebe hoje o diretor do Hospital Regional de Balsas, Eliabe Aguiar. Boa noite, Eliabe. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Erasmo. Boa noite a toda a população balsense. Dizer que é uma satisfação enorme, né, poder estar aqui ao vivo para poder a gente levar a verdadeira verdade para a nossa comunidade sobre as evidências do Hospital Regional, sobre a Covid, sobre a maternidade, que é a nossa grande galinha dos ovos de ouro, né? E, obviamente, sobre tudo que tem e nos é permitido ali dentro daquele hospital e, obviamente, o centro de hemodiálise, o nosso tão sonhado centro de hemodiálise. Ótima, satisfação toda nossa, Eliabe. Eliabe, inicialmente, o Hospital Regional completou 3 anos, né? Aqui, no segundo semestre de 2017, foi inaugurado o hospital, então estamos com um pouco mais de 3 anos de trabalho. Diz pra gente os ganhos, o que tanto o Hospital Regional trouxe para o município de Balsas e para a regional em si. O Hospital Regional, ele realmente é um sonho realizado pelo governo do estado, né, para a nossa região. Sonho esse que foi galgado de muitas lutas, né, políticas, e a gente sabe o tempo que aquela construção passou para ser finalizada, né, o tempo em que passou para tomar decisões como, de fato, a maternidade pública e, por que não dizer, né, da realidade de uma região de quase 300 mil habitantes. E tudo era muito difícil. O leito de UTI era difícil, o leito neonatal de UTI neonatal era difícil. E a gente tem números que comprovam o quanto isso foi importante. Mais de 1 milhão de atendimento nesses 3 anos. Essa a referência, são os números do Hospital Regional. Como é que é o funcionamento hoje do hospital? Os profissionais, quantas pessoas são envolvidas nesse atendimento que é muito importante para a nossa região? Erasmo, isso não é dito por nós, né, mas pelas próprias instituições que organizam o serviço, como, por exemplo, de trabalho, o próprio SEBRAE. O Hospital Regional hoje ele emprega mais de 640 pessoas, entre terceirizadas e pessoas do Instituto, pessoas contratadas pelo Instituto Aqua, que é a OS que administra o hospital. Esse serviço ele faz com que o Hospital Regional seja a segunda empresa a mais empregar pessoas no município de Balsas, perdendo apenas para o Grupo Mateus, porque em fazendas e em grupos grandes eles são empregos temporários, né, fixos. Nenhuma empresa, segundo essas instituições, emprega mais do que o Hospital Regional. O Hospital Regional ele tem, além dos seus serviços de maternidade, ele também tem a UTI, né, ele tem a cirurgia, que é uma cirurgia eletiva, e aí hoje tem um novo formato do serviço hospitalar, que é a porta aberta e o serviço eletivo. Ou seja, as nossas cirurgias elas são agendadas. A maternidade não. Qualquer mulher gestante da nossa regional, ela vai adentrar o hospital em qualquer hora, a qualquer dia da semana. E ela não precisa agendar nada para ir até lá. E isso é importante que a comunidade tenha ciência disso. Todos os outros serviços são monitorados e feitos pelo serviço de regulação, que é um novo serviço que foi implantado na região após a existência do Hospital Regional. Essa regulação, o paciente do município de São Félix de Balsas, por exemplo, ele foi à unidade básica de saúde e a unidade básica de saúde, o médico detectou que ele necessita de uma cirurgia que lá em São Félix de Balsas não faz. Então, ele é feito todo um trâmite da documentação, é enviado para o serviço de regulação do município, unidade básica de saúde do município de São Félix, envia para o município de São Félix, para a secretaria, para o setor de regulação, que envia para o Hospital Regional, e aí é feito um agendamento. Hoje nós não temos, mesmo com a pandemia, obviamente, nós necessitamos de refazer alguns serviços como para o paciente, como risco cirúrgico, alguns exames laboratoriais que venceram, né, posso dizer assim a palavra, venceram, mas nós não temos uma fila com mais de 30 dias. Então o paciente entrou, em menos de 30 dias ele é operado. Isso faz com que ajude o Hospital Balsas Urgente, ajude municípios que, nas suas responsabilidades de baixa complexidade, mesmo assim ainda fazem, ajuda esses municípios que não têm a responsabilidade, mas que fazem suas cirurgias eletivas em seus municípios de origem.
Iabe, salvo engano, se você me corrija, né, caso eu esteja errada, em 2019 foi comemorado 365 dias sem morte neonatal no Hospital Regional. Só que se passou aí mais de 400 dias sem morte neonatal no regional. Isso devido ao trabalho que se está tendo na questão maternidade. Fala mais pra gente sobre esse trabalho que vocês realizam lá. A tua pergunta me fez arrepiar aqui. Realmente a gente vive esse sonho, não foi na neonatologia, espero em Deus que seja, foi na maternidade, né? Foi nas mortes maternas. O hospital passou com um histórico de mais de 400 dias sem nenhum óbito materno. Histórico esse que todos os anos nós tínhamos em média 6, 7 mulheres que vinham a óbito porque deram, como disse o doutor Marcos Pacheco, na primeira vez, primeiro secretário de Estado da Saúde no governo Flávio Dino, relatou que mulheres essas que queriam apenas dar a uma vida, né, a ter um filho. E infelizmente esse número era drástico na nossa região e não detectado por promotoria, não detectado só por instituições da própria Secretaria de Estado da Saúde, mas por instituições não governamentais, que foi de fato a inserção em parceria, em convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, da OPAS e da OMS. Elas souberam, né, da realidade da nossa região, vieram e começaram a levantar esses números. Balsas e região era considerada como a África brasileira, onde morriam mais de 20 RNs por mês e onde morriam mais de 7 mulheres por ano, em média 7 mulheres por ano. E acredito que não é só o fato de ter o hospital regional, é uma equipe preparada, são profissionais habilitados dentro dos seus setores e para isso é uma grande responsabilidade, porque hoje, nesse momento, se nós formos ao hospital regional, nós temos um profissional anestesista 24 horas e um 12 horas. Nós temos 2 obstetras, nós temos 3 pediatras, nós temos 2 intensivistas, nós temos um cirurgião plantonista, nós temos um nefrologista de sobreaviso, nós temos 2 obstetras, como eu já havia dito, e toda a equipe de enfermagem, que são em um plantão de 12 horas, mais de 30 enfermeiros. Isso faz a diferença. Uma coisa é ter uma carga para nós 3 carregarmos, outra coisa, uma carga para 40 pessoas carregarem. E eu acho que isso tem feito a grande diferença na responsabilidade de que o SUS é o melhor plano de saúde do mundo. E nós temos ele de graça. Precisamos, enquanto comunidade, enquanto cidadão, enquanto usuário, saber usufruir desse SUS, saber usufruir desse serviço. Porque a responsabilidade de um profissional de saúde, ela é de salvar vidas, né? E como está bem claro nas paredes do hospital, a nossa missão ali, não tenha dúvida, é cuidar da vida das pessoas e cuidar bem. Nós já ouvimos relatos de muitas mães de recém-nascidos, o tratamento humanizado que receberam lá no hospital regional, o cuidado, a atenção dos profissionais realmente faz a diferença. Eliabe, você tem ideia, tem um número aí na cabeça de quantas crianças já nasceram no hospital regional aproximado? Nós temos em a média, nós temos um total de 270, 280 partos mês, né? Isso dá aí por ano 3 mil, né? Mais de 10 mil crianças já nasceram ali no hospital regional. E a gente tem uma realidade que é o número de transferências, né? E aí os números mostram isso. Eu acredito que era, em média, a cada 2 dias uma transferência para a Imperatriz de um RN. Nós temos uma média de 2 transferências por mês de um RN. Então isso faz com que a gente tenha vivido conquistas de prematuro gemelar, como nasceu ontem, de 27 semanas. Né? Estão lá vivos, né? Para a alegria da família, né? Para a alegria da equipe. E, obviamente, mostrando que a responsabilidade política foi muito bem sacramentada na nossa região. E aí não tem ego, não tem palanque, é município, é estado, são parceiros e responsáveis pela melhoria da saúde da nossa região. Não tenho dúvida que Dr. Eric, que governador Flávio Dino, que Dr. Carlos Lula, que mês que vem estará aqui visitando a região, não só o município de Balsas, mas a região, para ter uma visão maior. Hoje eu tenho ciência de que Balsas e região ganhará muito com os novos secretários que estão tomando posse, aí, tomaram posse no dia 1º, estão
adentrando nesses municípios profissionais jovens, né? E eu tenho plena convicção, Erasmo, que dias melhores vão vir ainda, né? Nós já temos vivido dias muito felizes e dias melhores vão vir, porque a saúde da nossa região, ela não vai ter mais retrocesso, né? Não vamos conseguir mais voltar à era do que nós estávamos falando agora há pouco, né, Carol? De cachorro andar com bolsa de sangue na boca, em lixões que não tinham nenhum tipo de controle, que não tinham nenhum tipo de serviço de qualidade, sim, de serviço. Mas para isso, nós todos somos responsáveis. É um cajado, o cargo que ocupamos, sabemos que nós vamos passar o cajado para o próximo colega para administrar, e eu tenho plena convicção de que será muito melhor do que o que nós estamos, na certeza de que o SUS, ele nos traz isso. Ele nos traz a convicção de que é o melhor plano de saúde e que a gente precisa, de fato, respeitar isso. E enfatizo mais ainda para a comunidade. Nós não somos 100% de sucesso, né? Nós precisamos melhorar sempre, mas nós estamos ali para ouvir. E não tenho dúvida que o grande segredo do SUS, Erasmo, é o ouvir. Se nós aprendermos a ouvir a nossa comunidade, se nós aprendermos a ouvir o nosso usuário, nós vamos sim encontrar o caminho certo e o sucesso para que as pessoas tenham saúde e saúde com qualidade. E um outro grande ganho aqui para Balsas, né, através do Hospital Regional, logicamente, foram as UTIs, né, que vieram aqui para Balsas e que houve um aumento durante este ano de 2020 devido à pandemia do Covid-19, né? Fala um pouco mais para a gente sobre esse trabalho de vocês, Ana. No primeiro momento foi montado-se, né, os comitês, existiu essa parceria, é preciso externar isso para a sociedade, para a comunidade, do governo do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde e do governo municipal, né? Essa parceria para que a gente pudesse fazer a coisa dar certo, e eu acho que isso deu certo no primeiro ano do governo do Dr. Eric, quando ele acordou para um processo de trabalho que era a planificação da atenção básica junto às suas unidades básicas, processo esse que foi ministrado pela Secretaria para todas as unidades básicas de saúde do município. Isso fortaleceu, isso fez com que os profissionais estivessem não só atuantes, mas de fato presentes dentro dessas unidades básicas. Isso fez com que a gente já soubesse o caminho das pedras. Isso nos presenteou essa planificação com o mapa. E a atenção básica é, de fato, a grande responsabilidade de cada município. O hospital é o segundo momento, mas a atenção básica é a primeira porta, né? E aí a gente conseguiu, nessa mesma gestão, ter uma UPA, que aí nos finais de semana, noturnos, a atenção básica não está aberta, mas a UPA está, e aí os serviços foram acontecendo, foi o que desafogou o Balsas Urgente, né? E esses serviços regulados, Carol, ele nos traz a garantia do leito para o paciente. Não tem como, não há necessidade hoje nos serviços, e isso é mostrado em protocolos, em processo de trabalho, que não há necessidade de manter macas em corredores de hospital. A gente precisa ter o controle disso. E tem leito suficiente. O Hospital Regional, ele tem 12 leitos de UTI. Nesse momento de pandemia, nós já chegamos a ter 24 leitos de UTI, sendo 18 de Covid e 6 não Covid. Nesse momento, nós temos 6 não Covid e 12 Covid, com uma taxa de ocupação de 25%. Né? É preciso entender que a taxa de ocupação não significa a liberdade de expressão das pessoas na rua sem máscara, sem a higienização correta. É preciso entender também isso, e aí a gente pede para a comunidade um pouquinho de paciência. Eu sempre disse nas minhas mensagens para os amigos, para as pessoas mais próximas, né, que 2021 viesse com leveza, e principalmente sem máscara, né? Com vacina e sem máscara, porque a gente entende que esses leitos de UTI, eles vieram para ter uma responsabilidade a mais do serviço de saúde, não para eles estarem o tempo todo lotados. E acredito que nessa parceria município-estado, nós teremos em breve o neurologista, e aí sim nós vamos ter uma ocupação máxima dos leitos de UTI, porque o grande gargalo tem sido as traumatologias de acidentes de trânsito, de motocicletas, enfim. Isso tem levado uma lotação quase 100% de todas as UTIs no Brasil. Em Balsas, tenho certeza que não vai ser diferente, mas ainda mantemos 12 leitos de UTI Covid e 6 leitos de UTI não Covid. Foram desativados 6 leitos, mas foi determinado pela Secretaria de Estado, pelo secretário Carlos Lula,
que esses equipamentos não retornariam para São Luís, eles continuam no hospital regional. Ou seja, se tivermos realmente a segunda onda na nossa região, esses leitos serão reativados e a gente volta, né, a funcioná-los com a equipe, com equipamentos, com a equipe médica, enfim, como estava sendo. Tivemos dias difíceis no momento da pandemia, julho, agosto, setembro, mas graças a Deus as coisas melhoraram e a gente torce muito para que a vacina venha logo e que a gente não tenha mais a necessidade da utilização desses leitos de UTI para a Covid e sim para a não Covid. Eliabe, ainda falando da Covid-19, o ano de 2020 foi de incertezas no mundo todo, mas aqui no Maranhão, especificamente aqui na região também, em Balsas, as ações foram sempre antecipadas, né? Por isso que houve sucesso, o comprometimento do governo do estado, dos municípios, dos profissionais da saúde. Para você, como é que foi coordenar, nesse período mais difícil, né, da pandemia, uma equipe comprometida do regional, vendo ali vidas sendo salvas, pessoas saindo, comemorando, vibrando com uma vitória que foi se livrar da Covid-19? Erasmo, eu queria aqui, ao vivo, obviamente, agradecer a toda a equipe do Hospital Regional, do Maqueiro, ao ajudante ali, auxiliar dos serviços gerais, ao nosso técnico de enfermagem, ao nosso psicólogo, ao nosso assistente social, que é importantíssimo, a ferramenta do assistente social dentro da unidade hospitalar, ao nosso enfermeiro, ao nosso médico, ao nosso administrativo, que a gente precisa manter a coisa organizada e faturando, obviamente, mostrando os números dos serviços para apresentar isso, para receber o mínimo possível, pelo menos do Ministério, que é recurso fundo a fundo para o serviço de saúde, ao nosso terapeuta ocupacional, ao farmacêutico, né, a profissão a qual eu escolhi. Então, é uma montanha de profissões que nos faz entender que trouxe realmente dias melhores. Se você me perguntar, Eliabe, qual foi o dia boom? O dia que nós perdemos o Dr. Cazuza. Aquele dia foi um dia muito difícil, porque era um profissional que a gente conheceu enquanto criança, que a gente viveu na casa dele, né, que conheceu como pessoa, como cidadão. Não foi um dia fácil, né, e naquele dia nós tínhamos 14 pessoas para ocupar o leito que o Dr. Cazuza deixou de estar, né. E teve histórias mirabolantes, como a mãe que ocupou o leito da filha, né, pai e filho ao mesmo tempo dentro do serviço de UTI, sem saber que ali estavam os dois, né, um sem saber do outro. Mas tivemos realmente muitas conquistas, muitas vitórias. E para a gente, não é só prazeroso. Mas eu fiz uma pergunta para um colega do hospital, que é o nosso diretor clínico, o Dr. Cristiano. Perguntei para ele se ele imaginava viver dias como nós estávamos vivendo. Ele disse, nunca. E realmente, nenhum profissional imaginava viver dias como nós vivemos. E espero não viver mais nunca, né, na nossa geração, não viva mais esse momento, porque não é fácil, né? Todo mundo chegou no seu limite. Quando você tinha ali 13, 14, 15 pessoas sendo reguladas, precisando de um leito de UTI, você tinha apenas um. Mas o Estado, não tenho dúvida, que foi parceiro da nossa região, quando ele disponibilizava de UTI aérea, quando nós, na parceria, ajudávamos enquanto UTI transporte terrestre, e muitas vidas foram salvas. Perdemos, nesse momento, acho que 84. Perdemos 84 vidas, mas poderíamos ter perdido 3 vezes mais do que isso. Então, valeu a pena, né? O esforço político, técnico, fizeram com que vidas fossem salvas e que pessoas retornassem aos seus lares. Lembro muito bem do primeiro paciente, o caminhoneiro que passava por aqui do estado de São Paulo. Não sei onde ele está, mas ele recebeu uma alta médica. E a doença era isso, ela é uma incógnita, né? Nós tivemos pacientes jovens que perderam suas vidas, e tivemos pacientes já idosos que foram entubados, que passaram pelo processo de intubação, de pronação, os serviços e os protocolos da UTI, e saíram com vida, né? E isso nos alegra e faz nos entender que o fato de termos dado o nosso melhor, de buscado a sabedoria para exercer ali, de fato, o que nos foi permitido dentro das nossas profissões na área da saúde. E eu tenho plena convicção de que muitas vidas foram salvas
pela competência e pelo comprometimento político dos nossos políticos da nossa região. Eliabe, você falou aí a UTI aérea, que de vez em quando vocês precisavam encaminhar pacientes, né? E um dos ganhos que Balsas teve também, vamos supor aí no início, que tinha muito dessas transferências das pessoas necessitando de fazer hemodiálise, que era algo que afetava também a Covid, né, que afeta os rins. Então muitas pessoas precisavam sair nessas UTIs aéreas para poder estar indo fazer hemodiálise, até quando chegou 2 UTIs com hemodiálise aqui no município. De fato, eu me lembro perfeitamente, o pastor, pai de um grande amigo também, do Marcelo, ele estava sendo transferido na UTI aérea para São Luís. E o secretário adjunto chegando no avião para a gente pactuar mais leitos de UTI. E ali ficou dentro daquele grupo condutor, né, junto naquela reunião com o secretário adjunto da rede, Dr. Carlos Vinícius, com o deputado Márcio Anais, que também esteve muito presente nesses momentos de decisões. Foi importante a presença do Márcio, porque, embora não fosse da pasta dele, o doutor Lula tinha toda uma responsabilidade do Estado. Márcio virou o embaixador, como o doutor Eric intitulou, o embaixador da saúde na nossa região, e fez a grande diferença porque era o nosso porta-voz, né? Era quem levava, quem nos ouvia. Eu lembro que tinha dias que eu conversava com o Márcio mais do que eu conversava com a coordenadora de enfermagem do hospital, porque havia essa necessidade de alguém lá em São Luís estar rebatendo os nossos interesses, porque era uma divisão assim inimaginável, né? Nós tínhamos poucos respiradores, nós tínhamos poucos leitos, e aí precisava cada um puxar a sardinha para o seu lado, e o Márcio, a gente deve a honra, a alegria, o obrigado, a gratidão a ele por ter sido esse grande parceiro, e está sendo ainda. E veio nesse dia a tomada de decisão do secretário adjunto de 2 máquinas móveis de hemodiálise para a UTI, adulto, Covid. E eu imaginava perfeitamente, eu disse, não, daqui uns 2 meses, 10 dias. Em 10 dias essas máquinas estavam funcionando, e não tenha dúvida que elas salvaram muitas vidas e continuam salvando. Lembrando que essas máquinas, elas são portáteis, elas estão dentro da unidade para UTI Covid, para UTI não Covid, para o centro cirúrgico, ou para a ala cirúrgica, para a ala clínica, e elas são utilizadas para os pacientes agudos, ou seja, o paciente que está em crise, não para o paciente que está crônico, que é o que o centro vai fazer, né? O centro ele vai fazer o atendimento para os pacientes crônicos. E às vezes a gente até pede desculpa, porque muitas pessoas pediam, deixa só minha mãe, deixa só minha tia fazer esse final de semana, para que ela não tenha que viajar. Se a gente abrisse exceção, a gente deixaria de atender um paciente de urgência que estava num pico, ou na UPA, ou no HBU, ou no município, no hospital de um município circunvizinho que pertence à nossa regional. Então não tenho dúvida que essas máquinas portáteis do serviço de hemodiálise vieram para agregar e para, de fato, salvar vidas. E ganhamos um profissional de excelência, que é filho de Riachão, o Dr. José Luiz, um nefrologista competente, que já abraça Balsas como a sua terra natal, e quem tem a ganhar é toda a comunidade. Porque cada profissional que chega, Erasmo, na nossa região, não tenha dúvida, fortalece ainda mais a nossa saúde. E eu acredito que nos próximos 10 anos, Balsas será o grande centro de saúde, não só do sul do Maranhão, mas também da região dos Cocais, da região do Sertão Maranhense, que é São João dos Patos, Colinas, e eu acho que essas pessoas irão se migrar, porque aquela região ali de UPA, de hospital regional, de CAPES, já tem clínicas particulares sendo instaladas ali naquele local, e eu acredito que isso é um grande ganho para a gente. Cresce a gestão, cresce o município em serviço, e quem ganha é a comunidade, não tenho dúvida disso. Nossa entrevista foi anunciado o próprio governador Flávio Dino ainda para janeiro até metade de fevereiro a inauguração do centro, né, de hemodiálise, que é mais uma importante conquista para Balsas, que também teve o empenho aí do deputado Maçonade. O centro, de fato, é realmente a grande conquista. É preciso salientar que o governo do Estado, o governador Flávio Dino, e junto com a Secretaria de Estado, teve toda uma temática de preocupação para saber quais os serviços que de fato nós necessitaríamos. Um paciente que necessita do serviço de nefrologia, Erasmo, ele é um paciente silencioso. Um paciente que precisa de um serviço de neurologia,
e aí no caso a neurocirurgia, o doutor Eric explicou muito bem no dia que ele veio aqui, nos deu uma aula, né, da área médica, ele tem um alarde. Né? Eu lembro muito bem da angústia, da agonia daquele rapaz que vendia ovo de codorna. Né? Foi uma situação intrínseca que todos tentaram ajudar, infelizmente não tivemos sucesso, e a gente entende a angústia da família naquela situação. Há esses dias, uma família que um dos irmãos teve um acidente na rua, na Avenida Contorno, e ele teve que ser transferido para Santa Inês. Né? A família, eles eram mais de 30 na porta do hospital, e eles buscavam o direito deles diário de leito de UTI para o paciente. Né? E a gente entende que esses serviços, eles são alardiosos, eles são alarmantes, e o paciente crônico da hemodiálise ele é silencioso. E esse serviço, ele era o segundo serviço depois dos nossos grandes números de óbitos maternos e neonatais. Né? É uma morte silenciosa, é um paciente que demora muito, né, no seu tratamento, e de fato, o nosso segunda vertente de necessidade entre os três, maternidade, centro de hemodiálise e neurologia, a hemodiálise era a segunda. E eu acredito que, de sombra de dúvida, que esse terceiro vai vir em 2021 para a alegria dos nossos corações e para a garantia, né, da qualidade no atendimento dos nossos pacientes. Então, o centro de hemodiálise vem com 10 poltronas essa que alcançarão um teto de pacientes, de 60 pacientes. Esses pacientes, eles estarão nesse serviço de regulação, ou seja, você que tem o seu ente querido, que está no município de Floriano, que está no município de Imperatriz, que está no município de São Luís, e vai querer trazê-lo, ou Brasília, como nós já recebemos mensagem, obviamente, após ter a inserção disso, a gente acredita que é muito rápido, 1, 2 semanas, a inserção deles na regulação, no serviço de regulação. Então, é uma espécie de portal da transparência. Se é o Eliabe que está lá na fila, é o Eliabe que está na fila. Se é o Erasmo, é o Erasmo. E assim sucessivamente, para que a gente tenha transparência no serviço e para que a gente não tenha apadrinhamento. Né? Usa o serviço quem de fato precisa. Hoje, com a Covid, eu acredito que a gente pode passar desses 60. Mas, obviamente, não sou eu, enquanto estando diretor, e sim uma junta médica que fará a avaliação de quem é mais prioridade, de quem é menos prioridade. Mas eu acredito que esses 60 pacientes, eles serão acolhidos e serão cuidados e estarão no seio familiar, que eu acho que é o grande gargalo do tratamento de um paciente crônico de hemodiálise. Ele não está no seio da família. Ele está numa casa alugada em Imperatriz, ele está numa casa alugada em Brasília, e mandando só mensagens e só ligações, e eu acredito que isso vai trazer conforto e, obviamente, qualidade de vida. E o centro veio para isso, né, para nos trazer ainda mais qualidade de vida. Não tenho dúvida, né, de que toda a parceria, governo do Estado, governo municipal, por que não dizer da Câmara de Vereadores do nosso município, que tem sido a grande parceira também para levar as nossas necessidades, e aí eu cito Françuíla como a grande defensora dessa bandeira, porque ela abraçou de fato essa bandeira, e ela tem levado esses familiares ao hospital para mostrar o centro, e está lá a estrutura pronta. Estamos com um detalhe que, infelizmente, é da natureza, que foi uma rocha enorme que se encontrou no poço, que ele tem uma profundidade de 300 metros, e está vindo uma nova máquina, porque acho que a empresa que estava fazendo a perfuração cansou de tanto quebrar, broca, e está sendo instalada uma nova máquina. E hoje mesmo eu falei com o engenheiro, com o Kelvin, e ele nos deu o prazo que dia 20 o posto está entregue, e acredito que na segunda quinzena, conversei na semana passada com o Dr. Lula e com o Gil Tarlan, que é o gestor regional, para a gente ter uma noção de data. Então, a primeira quinzena de fevereiro, acredito em Deus e nos homens dessa terra e nos políticos do nosso Maranhão, que esse centro será entregue para a comunidade da nossa região. Eliabe, nós agradecemos muito a tua disponibilidade, e você vem esclarecer aqui, tanto para nós como também para os nossos telespectadores e os ouvintes da Rádio Boa Notícia também, quem está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua disponibilidade e também parabéns pelo trabalho que está sendo realizado no hospital. Eu que agradeço. Primeiro, parabenizar pelo estúdio. Eu disse que está muito mais bonito ao vivo, né? Eu não tinha vindo aqui ainda no estúdio.
Dizer que em tempo de fake news a gente agradece muito a imprensa que leva a verdadeira verdade para a comunidade. Isso é importante. Enquanto outros tentam denegrir, né, a imagem porque teve uma goteira numa lâmpada, numa chuva de 170 milímetros, a gente fica triste porque isso não leva a nada, né? Qual foi a casa que não teve goteira naquela chuva daquele dia? Qual foi o departamento privado que não teve goteira naquele dia? E denegrir a imagem de alguém, de um governo, de uma gestão, não leva a nada, né? A crítica construtiva, sim, leva ao melhoramento, à certeza de que nós teremos dias melhores. E para isso, o Hospital Regional, a direção, né, o corpo de colaboradores abraça essa comunidade, abraça a nossa cidade, e estará sempre de portas abertas para a imprensa, para a comunidade local, e a gente tem tratado sempre dessa forma. Aquela casa pertence ao povo maranhense, pertence ao povo do sul do Maranhão, e por que não dizer do nosso slogan, que é, de fato, a nossa missão é cuidar da vida das pessoas. Agradeço a toda a nossa equipe, com mais de 600 colaboradores. Sempre digo para eles que nós só somos o maestro, né? Mas, de fato, quem faz o serviço são eles. Todas as honrarias, todos os parabéns, todas as placas que recebemos, a gente oferece para a equipe, porque ela é fantástica. E não tenho dúvida que nós ocupamos cargos políticos, mas a equipe está pronta para o que der e vier, para a próxima guerra. Espero que ela não venha, né, a próxima guerra, mas tenho plena convicção de que a nossa equipe estará sempre pronta e nós sempre estaremos de portas abertas. E obrigado do fundo do coração a vocês, enquanto imprensa, ao Jornal Boa Notícia, a você, Erasmo, que tem levado Acompanhei todas as entrevistas dos vereadores, achei importantíssimo aquilo, porque são esses que irão nos representar, né? Ao prefeito a gente já tem o orgulho de tê-lo como gestor municipal, e aos nossos vereadores, espero sucesso a todos eles, para que construamos juntos dias melhores para esse povo que merece. Nós é que agradecemos, e toda a equipe do Jornal da Boa Notícia está à sua disposição, caso precise de alguma informação, de algum apoio, nós estamos aqui para atender. Da mesma forma, espero que vocês não precisem, porque o local que a gente trabalha é com doença, mas se precisarem, estaremos lá.